Todos os dias, quando chego aqui a este edifício e subo ao terraço, além de ter a perspectiva fantástica do oceano, sinto orgulho em poder contribuir para construir um centro de investigação que é uma força maior no conhecimento, na valorização da economia do mar e principalmente na criação de recursos humanos de excelência. Foi uma oportunidade que surgiu e essa oportunidade foi a criação do IMAR. O IMAR foi um instituto criado por várias universidades, Porto, Coimbra, Lisboa, e tinha vários polos. E nós tínhamos o Polo do Norte, que englobava os biólogos da Faculdade de Ciências e também os docentes de Ciências do Meio Aquático do ICVAS. Nessa altura demos o tal grito do Ipiranga porque acabámos por decidir autonomizar-nos. Mas foi aí que surgiu então o CIMAR. E foi aí que surgiu o CIMAR sem I, por enquanto. Exato. Entre 97 e 99 fui eu que geri o CIMAR nessa altura, quer dizer, coordenei, era assim que se chamava coordenador, e havia 6 elementos, 3 da Faculdade de Ciências e 3 do ICVAS. Mas nessa altura o CIMAR era uma instituição sediada na Universidade do Porto. Era uma instituição que pertencia à Universidade do Porto e tinha esta particularidade, que para nós foi uma vantagem, de que não pertencia nem à Faculdade de Ciências, claro, nem às biomédicas. Portanto, nós dependíamos diretamente da reitoria. 2 anos mais tarde, concorreu, juntamente com o CCMAR do Algarve, ao Laboratório Associado. Esse foi o marco mais importante também para termos recursos humanos próprios, não é? Para termos os investigadores, aqueles investigadores que ainda temos, alguns, não é? Sim. A mudança veio um bocadinho daí, porque até aí os membros do CIMAR eram praticamente professores universitários, não é? Professores universitários, portanto, sim. Esta mudança foi fundamental para começarmos a crescer, não é? E havia 18 grupos já. Havia 18 grupos, hoje em dia temos 35. 35, portanto, estamos já no dobro e quase 4 vezes mais financiamento do que tínhamos naquela altura, não é? Esses primeiros anos, de facto, tiveram esse impacto muito significativo em termos de recursos humanos. Foi quando começámos a consolidar os recursos humanos e de apoio às políticas públicas, mas também de apoio às formações avançadas que tínhamos nas nossas 2 escolas. Nas 2 escolas, embora depois também tivesse a entrada da Faculdade de Engenharia, depois entrou a Faculdade de Farmácia, Faculdade de Direito, não é? Tivemos se recorda sangue novo, não é? Que a ideia era fazer uma coisa mais pluridisciplinar. Eu acho que foi um modelo único, não é? E depois, quando estivemos no Campo Alegre, que foi a primeira casa... Ainda me lembro desses pré-fabricados, não é? Em madeira que ainda existem, não é? Eu vejo-os no meu gabinete na Faculdade de Ciências. 600 metros quadrados, eram bem bons. Não sei se gostou de lá estar ou não. Eu gostei, porque ainda por cima eu fui para um contentor, não é? Porque já não tínhamos espaço e, portanto, eu lembro-me de criarmos o laboratório no contentor. Pois, o contentor... E passado para aí 2 anos, fomos para a Rua dos Bragas, não é? Novamente com um espaço provisório, não é? Uma antiga garagem da Faculdade de Engenharia, mas que já nos permitiu crescer, já nos permitiu ter outros grupos, não é? E acho que foi fundamental também para consolidar esta ligação, principalmente entre os colegas do ICVAS e da Faculdade de Ciências, e aumentar também o número de investigadores doutorados. Muito mais, de facto ocupámos aquilo em pouco tempo. Mas foi também um salto qualitativo. Foi um período muito feliz, não é? Eu acho que tivemos ali um crescimento e uma consolidação daquilo que é o CIMAR hoje em dia, naquele espaço, com a vantagem de estar no centro da cidade, não é? Porque isso também ajudou muito a termos uma ligação muito forte com as faculdades e com os institutos. Mas, de qualquer maneira, esta vinda para esta nossa terceira casa foi fundamental para termos exatamente, em 2016. Mas foi um salto absolutamente brutal, porque isto dá-nos uma projeção muito grande. É um edifício icónico que atrai. Tivemos condições muito melhores em termos laboratoriais, não é? Sim. O sonho final é sempre termos um edifício construído de raiz. Acho que a nossa 4ª casa vai ser um edifício construído de raiz, onde possamos de facto crescer e os mais de 600 investigadores que temos hoje possam ter as condições ambientais e laboratoriais adequadas. O tal regresso de Portugal ao mar, quando se fizer, já não vai ser o mesmo. Já não é de caravela. Já não há caravelas. Já é de sensores, de robôs, de drones, enfim, já temos outras Vai ser técnicas. completamente diferente.
Olhando assim simplisticamente, sem grandes discussões, eu acho que o CIMAR está a tocar os pontos essenciais. Como centro que estuda o mar nas suas diferentes vertentes, tem 5 pilares: a investigação de excelência, a transferência de tecnologia, essencialmente tentando valorizar o conhecimento, formação avançada, o apoio às políticas públicas e também a literacia do oceano. Em que ponto é que fica a investigação fundamental? A investigação fundamental é fundamental, portanto, nós temos que pensar que os investigadores têm que ter liberdade criativa. Eu acho que são só um pouco como os artistas, não é? Nós temos uma capacidade produtiva muito mais elevada com os recursos que temos do ponto de vista financeiro, porque temos recursos humanos de excelência e temos uma capacidade de atrair não só talento nacional, mas estrangeiro. Temos 25% de estrangeiros, mais de 30 nacionalidades. A estratégia é, por um lado, ter um ambiente descontraído, termos um centro de investigação dinâmico, moderno, internacional e que dá a completa liberdade científica aos seus investigadores. E depois tentamos também, obviamente, dar alguma capacidade de progressão na carreira aos nossos investigadores e temos ainda conseguido reter o melhor talento em alguns produtos, processos e serviços que temos desenvolvidos e, portanto, eu acho que nesse aspecto temos um futuro muito sorridente à nossa frente.